Olá pessoal, quero me apresentar em primeiro lugar. Estou lançando esse canal Sintonia com Deus, com Stephanie Silva, esse é meu nome. E o intuito desse canal não é falar sobre religião, mas é para falar da palavra de Deus. É para falar de uma pessoa que tem mudado a minha vida, tem transformado coisas na minha vida. E essa pessoa é Jesus. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele. E o intuito desse canal é trazer a palavra dele viva e eficaz na sua vida. É para te edificar, é para fazer da sua caminhada nessa terra mais fácil, que é o que tem acontecido na minha vida. E hoje eu quero compartilhar um pouco de um testemunho que eu tenho. Esse testemunho ele fala muito sobre fé, sobre esperança. E talvez hoje você se encontra sem esperança, sem fé, sem rumo na sua vida. E hoje eu quero compartilhar esse testemunho com você. É um testemunho que me transformou. É um testemunho que trouxe luz para minha vida, não só para minha vida, mas para a vida do meu esposo. Eu sou casada com o Cristiano, tenho uma filha de 4 anos, a Maitê. E esse testemunho envolve toda a minha família. E em primeiro lugar, eu quero compartilhar com vocês aqui o que fala em Hebreus, o livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se você quiser anotar, está em Hebreus 11, capítulo 1. Quero ler com você também Salmos 33, do versículo 20 ao 22, e diz assim: a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Então aqui diz sobre duas coisas, sobre a fé e sobre a esperança, que é o que esse testemunho trouxe para minha vida. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então talvez hoje você esteja passando por um momento, talvez você esteja clamando por um milagre que você ainda não viu, que aos seus olhos talvez seja impossível, mas aos olhos do Senhor tudo é possível. A palavra dele fala sobre isso. Nada é impossível para o Senhor. E fala também sobre a esperança. A nossa esperança, ela precisa estar no Senhor. O nosso coração precisa se alegrar porque a nossa confiança está nele, a nossa esperança está nele. Ele é o nosso auxílio, ele é a nossa fortaleza, ele é o firme fundamento das nossas vidas. A palavra de Deus fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, talvez se você esteja passando por um deserto, por um momento difícil, se apegue a esse versículo. Todas as coisas, são todas as coisas. Então, independente se você esteja passando por uma coisa boa ou uma coisa ruim, tudo coopera para o seu bem, porque você ama ao Senhor. E dando início ao meu testemunho, em 2018, eu e meu esposo, nós resolvemos que nós queríamos engravidar. E foi um momento assim, foi um marco na minha vida, porque eu sempre sonhei em ser mãe, mas eu tinha muito medo. E um dia, numa conversa com uma tia minha, ela falou: Stephanie, você precisa perder esse medo, por que você tem medo? E aí eu falei: eu tenho medo de não conseguir cuidar, não conseguir educar, não conseguir suprir tudo aquilo que essa criança precisar. Ela falou: você não trabalha, você não tem fé em Deus, então você precisa se apegar a isso. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a orar por isso e sentei com meu esposo e a gente resolveu, então, começar as tentativas para engravidar. Nesse período, eu fiquei 1 ano tentando e em fevereiro de 2019, dia 18 de fevereiro de 2019, eu descobri que eu estava grávida. Foi uma alegria, foi um momento
de êxtase, né? Porque foi uma espera muito longa, foi um ano, né, esperando. Então, foi um momento de muita alegria para minha família, para os meus amigos. Já tinha 5 anos que nós estávamos casados. Então, acaba que no meio disso tudo, a gente vai sentindo falta de algo. E naquele dia, né, que eu soube da minha gravidez, eu fiquei muito feliz e naquele momento eu entreguei ao Senhor, eu consagrei ao Senhor, né, esse bebê que estava sendo gerado. Mas muitas coisas na vida da gente, a gente projeta, né, mas a palavra certa, nós fazemos planos, mas a palavra certa ela vem do coração de Deus. Eu descobri minha gravidez numa terça-feira. Quando foi na quarta-feira, eu comecei a ter um pequeno sangramento e eu fui ao médico, já estava com consulta marcada, mas ele adiantou minha consulta, eu fui ao médico, fiz alguns exames e ele falou, olha, Stephanie, tá com corpo lúteo, a gente não consegue ver porque a sua gravidez está muito recente, então é normal a gente não conseguir ver saco gestacional, é normal, você tá com corpo lúteo hemorrágico, mas isso não interfere, pode ser que essa gravidez evolua normalmente. E ele me falou isso e a partir daquele momento eu comecei a colocar a minha vida, né? Desde quando eu soube, eu consagrei o bebê ao Senhor, nós consagramos. E só que quando o médico me falou isso, meu coração ficou apertado. E aí eu comecei a pedir ao Senhor que Ele trouxesse calma, paz, né? Porque tudo vem dele, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, quando foi na quarta-feira, tive esse pequeno sangramento e ele falou, vai observando e aí qualquer coisa você me liga. Quando foi no sábado, esse sangramento aumentou muito, de uma maneira bem considerável e eu liguei para ele falou assim, olha, não é normal, mas na segunda-feira você faz um ultrassom pra gente ver o que tá acontecendo. E a partir daquele momento, né, meu coração ficou extremamente angustiado, mas em todo o tempo eu pedi ao Senhor, eu falava, Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. E quando foi na segunda-feira, a médica, não foi o meu médico que fez o ultrassom, foi outra médica, e ela falou, pode entrar, trocar de roupa. Eu entrei no banheiro, coloquei a roupa, ajoelhei e falei, Senhor, seja feita a sua vontade na minha vida e na vida desse bebê. E ela começou a fazer o exame, e ela calada o tempo todo, ela não falava nada e eu perguntava as coisas, ela não respondia. Então, meu coração acaba que ficou aflito. Eu fiz essa oração, mas a gente, ao mesmo tempo que a gente quer que a vontade de Deus prevaleça, a gente fica inseguro, porque é do ser humano acontecer isso. E ela falou para eu trocar de roupa e quando eu voltei, a médica falou que eu precisaria de ir para um hospital, porque não era para mim tomar nem água, porque eu precisaria de passar por uma cirurgia, que eu estava com uma gravidez ectópica rota. Ela me falou exatamente com esses termos e quando ela falou, a gente não conseguiu entender muito, tava eu e meu esposo, a gente ficou olhando para a cara do outro, né, sem entender muita coisa, mas meu coração apertou, eu sabia que não era uma coisa boa. E a gente ficou ali na recepção esperando as imagens, né, da ultrassom, porque eu precisava levar para o meu médico. E aí eu comecei a consultar no Google, né, o que significava essa gravidez ectópica rota. Para quem não sabe, é a gravidez tubar, é quando o embrião implanta nas trompas. E a minha trompa rompeu, minha trompa esquerda. E aí ela falou, você vai para o hospital agora, você desce lá para o Hospital São Sebastião, que é um hospital aqui da minha cidade. Eu estava em outro hospital. E aí eu já peguei os exames, a gente entrou no carro e foi para esse outro hospital. E quando eu entrei no carro, eu chorava e gritava porque era uma dor avassaladora. Eu peço desculpas, porque sempre que eu falo disso eu me emociono, porque eu vejo o cuidado, a grandiosidade de Deus na minha vida. Então, foi uma dor avassaladora, uma dor que eu não desejo pra ninguém. E aí a gente foi para esse outro hospital, chegando lá, foi uma outra médica que me atendeu.
E ela me acalmou, foi conversando comigo. Eu entrei pro quarto, né, para esperar meu médico. Ele chegou, conversou comigo, falou: olha, Stephanie, realmente a sua trompa ela arrebentou, a gente vai precisar de fazer uma cirurgia. Mas isso não impede de você ter outro filho, né? Mas hoje, né, você tá passando por isso, mas Deus, ele falou exatamente isso. Deus está no controle de todas as coisas. Eu falei: amém, doutor. E eu lembro que uma tia minha me ligou nesse dia e ela orou comigo, fez uma oração comigo e foi a mesma coisa de ter tirado aquela dor, aquilo que estava apertando o meu coração com a mão. Aquela oração que ela fez, que Deus usou ela naquele momento para falar comigo, que Ele realmente estava no controle de todas as coisas. E a partir daquele momento eu senti paz. Eu senti tristeza, mas ao mesmo tempo eu sentia paz. Aquela angústia que eu estava sentindo, ela foi embora. E a todo tempo meu pensamento estava em Deus. E eu lembrava exatamente desses Salmos 33, né? Que a nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Então naquele momento Deus estava ali comigo, Ele estava passando por aquilo ali comigo. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então eu me entreguei totalmente à vontade de Deus. Fiz a cirurgia, ocorreu tudo bem, graças a Deus. E meu médico falou: olha, agora você vai precisar de ficar 3 meses tomando um remédio anticoncepcional, porque você não pode engravidar de forma alguma durante esses 3 meses. Eu falei: ok. Aí ele falou: mas tem um porém. Você agora perdeu sua trompa esquerda. E pra quem não sabe, a mulher cada mês ela ovula de um lado, né? Então no mês que eu estivesse ovulando do lado esquerdo, era impossível eu engravidar. E eu falei: ok, doutor, vou continuar, né, com a minha fé, com a minha esperança em Deus e esperar o tempo do Senhor na minha vida. E assim foi. Ali tomei o remédio, isso foi em fevereiro. Em maio, final de maio, eu parei de tomar o remédio. E com o coração meio apertado, com medo, porque querendo ou não a gente sente isso, né? Mas eu confiava totalmente em Deus e eu falava: Senhor, mais uma vez eu vou entregar essa gravidez nas tuas mãos. E assim foi. E exatos 6 meses, né, após a minha cirurgia, no dia 18 de agosto, eu descobri que eu estava grávida novamente. Foi mais rápido do que a primeira vez, que eu fiquei 1 ano. Então acho que se eu não tivesse tomado o remédio, talvez eu tinha engravidado no próximo mês, né? Mas no dia 18 de agosto eu descobri que eu estava grávida novamente. Eu estava sozinha em casa, eu fiz o teste. E mulher é uma coisa engraçada, né? Mulher, ela tenta todos os detalhes. E naquele momento eu comecei a fazer contas, porque eu queria saber qual lado eu teria ovulado, né, no mês que eu engravidei. E eu fiz contas e eu tinha uma certeza absoluta que naquele mês que eu tinha engravidado, eu tinha ovulado do lado esquerdo, é o lado que eu não tenho trompa. Eu falava: meu Deus, mas como que eu ovulei do lado esquerdo? Como que eu engravidei ovulando do lado esquerdo, sendo que não tem trompa, não tem passagem, não tem nada? E assim, isso foi no domingo. Na segunda-feira eu já marquei médico, já marquei uma ultrassom para eu ver como que tava. E o coração, né, apertado, com medo, mas confiante em Deus. E assim foi, a gente foi, né, a gente fez a ultrassom. E quando a gente fez a ultrassom, a médica falou assim: Stephanie, já está no útero, tá bonitinho, já chegou, já tem saco gestacional, o embrião já está ali. Foi uma alegria muito grande, né, a partir daquele momento. Mas o que mais eu queria saber, eu falei: doutora, eu engravidei ovulando de qual lado? Qual lado eu estava ovulando no mês que eu engravidei? Ela falou: Stephanie, você ovulou do lado esquerdo. A sua trompa direita movimentou e pegou o óvulo do lado esquerdo. Ela falou:
exatamente com essas palavras: isso é um milagre. E eu chorava muito, meu esposo também, porque eu sabia que aquela tempestade, aqueles dias cinzentos que nós passamos, logo após o Senhor traria um arco-íris para nós. E a partir daquele momento eu só agradeci a Deus, nós só agradecíamos a Deus por aquele milagre. E naquele dia eu falei: Senhor, eu vou testificar esse milagre pro resto da minha vida, para todos os cantos do mundo, por onde eu for, eu vou testificar esse milagre. E tive uma gravidez, eu vou considerar boa, porque os 3 primeiros meses foi tenso por causa dos enjoos, né? Mas isso é normal. E quando eu estava com 36 semanas, eu sou hipertensa. Antes de engravidar, eu já era hipertensa, eu já tomava alguns medicamentos, né? Para pressão. E eu, com 36 semanas, eu tomando os medicamentos, né? Para pressão normal, minha pressão começou a subir. E o médico falou: olha, quando você vai acompanhando em casa e se ela chegar a 17/11, você me liga. Eu falei: ok. Com 38 semanas, eu fiz meu último ultrassom, porque a Maitê estava prevista para o dia 21 de abril. E com 38 semanas, eu fiz meu último ultrassom. E a médica falou: se você fosse minha paciente, eu tirava ela essa semana, tá tudo bem, os pulmõezinhos dela já estão maduros, a sua placenta já tá madura, mas vê com o seu médico, porque é ele que vai resolver da melhor forma. Isso foi numa segunda-feira. Na terça-feira eu acordei passando muito mal, com muita dor de cabeça, eu fiquei muito inchada. Então eu liguei pra ele e aí ele pediu pra eu ir no consultório, eu fui, a minha pressão já estava 18/11. E eu perguntei pra ele: doutor, vai ser dia 21 mesmo? Ele falou: não, nós não vamos poder esperar, vamos fazer na sexta-feira, eu vou te passar mais uma medicação e aí a gente vai fazer o parto na sexta. Falei: ok. Meu coração mais uma vez bateu medo, mas eu tinha certeza que a minha esperança, ela estava no Senhor, a minha confiança, ela estava no Senhor, a minha fé, ela estava no Senhor, porque Ele é o autor e consumador da minha fé, e eu acreditava todo o tempo que tudo estava nas mãos dEle, desde o início, né, desse grande milagre, tudo estava nas mãos dEle, e tudo é para a honra e glória do nome dEle. Então, no dia 17 de abril, eu fui para o hospital. Cheguei lá, minha pressão 16/11, mesmo tomando os medicamentos que o médico me passou. Foi início da pandemia, foi um momento difícil, mas eu tinha a convicção no meu coração e a certeza de que aquele milagre ele seria completo na minha vida. Então, eu entrei para o centro cirúrgico, nós oramos, colocamos na presença do Senhor todo aquele momento, e foi um parto tranquilo. Maitê nasceu com 49 centímetros, 2,950 kg, perfeita, um milagre. Eu esqueci só de um detalhe, que durante esse 1 ano que a gente ficou tentando, meu esposo ele teve um problema de varicoceles, que é quando a qualidade dos espermatozoides elas diminuem, então é mais difícil, né, de engravidar. Ele teve que passar por um processo cirúrgico. Então eu vejo isso tudo às mãos de Deus, porque aos nossos olhos talvez seria impossível, mas como eu disse, a palavra de Deus é clara, que não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. E hoje eu vivo meu milagre.
Meu milagre de 4 anos, que chegou para mudar a minha vida, que chegou para bagunçar a nossa casa, porque ela é uma menina muito esperta, muito inteligente, e desde bebezinha, a maioria das pessoas que olham para ela falam: Stephanie, essa menina é diferente. Ela o tempo todo, eu quando estava grávida, o tempo todo eu falava: Senhor, me dá um bebê feliz. E em todo o tempo ela sorria, com 1 mês de vida ela já sorria. Ela é muito expressiva, muito inteligente. O Senhor foi bom, o Senhor é bom. Então, esse é o meu testemunho que eu quero deixar para você hoje. Quero te dizer que não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Então, se você está passando por um momento difícil, se na sua cabeça, aos seus olhos, parece ser impossível alcançar essa promessa, alcançar esse milagre, talvez uma cura, talvez uma porta de emprego, talvez uma depressão, talvez uma ansiedade, isso não é o fim. Não é o seu fim. Se lance diante de Deus. Coloque o seu coração, a sua vida diante do Senhor. Leia esse salmo, Salmos 33. Leia ele e se apegue a ele. Se apegue em todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus fez esse milagre na minha vida. E eu acredito muito que Ele fará um milagre na sua vida também. Vamos orar? Senhor Jesus, nesse momento eu oro, ó Deus, por essa pessoa, Pai, que está me assistindo. Senhor, eu não sei quais problemas ela está passando, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a vida, o Senhor conhece os anseios, os medos, as angústias, o Senhor conhece os sonhos. Pai, então nessa hora, Deus, eu peço que o Senhor, assim como o Senhor veio sobre a minha vida naquele dia que eu estava angustiada, que eu estava triste, o Senhor vem com uma palavra, o Senhor usou uma pessoa, Deus, para ministrar a Tua palavra, para ministrar a vida do Senhor na minha vida. Nessa hora, Senhor, eu oro por essa pessoa e peço a Deus que o Senhor, de uma maneira, venha tocar no coração, venha trazer a paz que excede todo entendimento, venha trazer a esperança, venha ser, Senhor Jesus, o escudo dessa pessoa, venha ser a força dessa pessoa. Deus, tira todo o sentimento que não provém do Senhor, toda tristeza, toda angústia, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que tira a paz, tudo aquilo que perturba, ó Deus. Nessa hora, ó Deus, eu oro e peço a Ti, Jesus, venha como um bálsamo, traz cura, traz libertação, traz transformação sobre a vida dessa pessoa. Deus, e assim como o Senhor operou um milagre na minha vida, eu declaro um milagre sobre a vida dessa pessoa. Eu declaro vida do Senhor sobre a sua vida nessa hora. Eu declaro Jesus no seu coração. Eu declaro tudo aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida realizado. Todas as promessas, tudo aquilo que Ele sonhou um dia para você, sendo realizado. Se apegue ao Senhor e creia que o milagre vai chegar. Creia que a sua esperança está nele. Creia que a sua fé está nele. A sua fé, ela pode ser de um tamanho de um grão de mostarda, mas ela move o coração de Deus. Ela move o coração de Deus para fazer aquilo que está no seu coração. Nesse dia, peço ao Senhor: Senhor, faça o teu querer, faça a tua vontade sobre a minha vida. Senhor, cumpra os teus propósitos sobre a minha vida. Se for de uma porta de emprego, que o Senhor possa abrir. Se for de uma cura, que o Senhor possa intervir, curar, Senhor. Se for sobre uma ansiedade, uma depressão, Deus, que o Senhor possa arrancar, Senhor Jesus, isso do coração dessa pessoa, Deus, e trazer, Senhor Jesus, a tua paz, a tua alegria, Deus, a tua graça, ó Pai, sobre o coração dessa pessoa.
o teu sangue que foi derramado um dia naquela cruz, que um dia o Senhor declarou que as nossas dores e as nossas enfermidades o Senhor levaria naquela cruz do Calvário. E nesse dia eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro restauração sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a partir de hoje você receba um milagre da parte de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.